Aqui nesses encontros, nós não temos como separar esse despertar da consciência, que alguns chamam de iluminação espiritual, com o fim do sofrimento. Porque o ser humano, nesta mente comum a todos, ele vive dentro desta consciência que é a consciência do eu. Nesta consciência, que é a consciência comum a todos, está presente esses estados internos que se refletem externamente em nossas relações, criando desordem. Então, o sofrimento psíquico é algo presente dentro da experiência do ser humano. E é algo do qual precisamos nos livrar. Nós não podemos falar do despertar da consciência, e aqui consciência como sinônimo de inteligência real, de presença divina, de realidade de Deus. Não podemos falar desse despertar sem antes nos desvencilharmos desta psicológica condição de sofrimento. E parte desse sofrimento, tão presente em nossas vidas, que, por sinal, a maioria das pessoas não tem a mínima ciência da existência desse modelo de sofrimento, é a presença do medo. Observe o quanto somos criaturas carregadas de medo. O medo é algo presente em nossas vidas, em suas variadas formas e expressões. Lá está presente o medo. Quando nós chegamos a um ponto de uma crise, de algum desses quadros mais severos, graves, de medo, é que procuramos ajuda. Mas aqui nós temos um trabalho para realizarmos juntos. E esse trabalho consiste na ciência da realidade divina que somos. Consiste no florescer de nossa natureza divina. Na ciência da felicidade de ser aquilo que nascemos para ser. Que estamos nesta vida para compreender e, na verdade, realizar. Por uma constatação direta. Eu me refiro a esta verdade da realização divina, da realização de Deus. Então nós precisamos investigar tudo isso. Investigar como romper com esta condição ilusória, conflituosa, aflitiva, nesse ser alguém como nós nos sentimos ser na vida. Tanto que nós dizemos minha vida, minha história. A vida é a realidade divina, é a realidade de Deus. Estamos alienados disso, vivendo numa particular vida centrada em um modelo estruturado por um padrão de condicionamento psicológico. Então, romper com estados internos
de aflições psicológicas é parte de um trabalho direto para esta ciência de Deus. Nós temos que aprender a ter uma aproximação disso. Então, em geral, as pessoas não estão cientes dos medos que trazem, até que uma crise surja. Aí elas vão em busca de ajuda. Podemos tomar ciência desse movimento do eu em nós. Veja, estamos lidando com um movimento muito dinâmico, de uma grande vivacidade, no sentido desse dinamismo. Nós estamos mudando de estados a cada momento. Em um momento nós estamos alegres, no outro momento a gente está triste. Em um momento nós estamos emocionados, eufóricos, e no momento seguinte nós estamos deprimidos, angustiados. Então estamos a cada momento vivendo mudanças. Esses estados emocionais e sentimentais alteram em razão do modelo de pensamento presente para cada momento. E nós levamos a vida por 40, 50, 80 anos dessa forma, tendo isso como estados normais. Somente porque é algo comum a todos. Estamos dizendo aqui para você que a vida é possível, mas a real vida, fora desta particular vida da pessoa que você acredita ser, que você tem sido. Então, sim, estamos aqui vendo, investigando com você essa questão do fim para essa condição psicológica de ser, onde estamos sempre mudando, alterando, e dentro dessas experiências diversas para esse experimentador, que é a pessoa que somos, está, por exemplo, a questão do medo. E parece que nós queremos deixar para a psicologia cuidar disso. Ou queremos estudar isso dentro da ciência, ou da filosofia, ou de algum ramo de estudo. Queremos ter uma aproximação disso pela ciência, pela filosofia, pela psicologia. De uma forma teórica, queremos entender desse assunto ou compreender algo sobre isso. Sobretudo quando estamos em momentos de crise. Aqui estamos dizendo para você outra coisa. Estamos dizendo que essa questão do medo, algo presente em nós. Veja, o medo, nós temos diversas formas de medo. Nós, como criaturas humanas, vivemos carregados de medo. Nós temos medo do passado, temos medo do futuro, temos medo de adoecer, de envelhecer. Temos medo de que algo nos aconteça, como já aconteceu. Nós temos as diversas formas de fobias, de preocupações, de ansiedade. Tudo isso faz parte dessa condição psicológica presente, que nós denominamos de medo. Aqui nós estamos vendo com você que essa questão do medo
não é algo para a psicologia, é algo para ser compreendido por cada um de nós. Então não adianta fazermos a pergunta, mas afinal, o que é o medo para a psicologia? Ou o que é o medo para a ciência? Ou o que é o medo para a filosofia? Ou o que é o medo para a religião? Aqui nós temos que descobrir, aprender a olhar para cada um de nós e perceber o que é o medo aqui, nesse instante. Qual é a verdade sobre o medo? Aonde ele se estrutura? Aonde ele se abaliza? Qual é a natureza? O que faz o medo ser o medo? E a palavra medo, repare, é só uma palavra, mas esse sentimento, essa sensação, isso que nos paralisa, que traz esse nível intenso de dor. Mas o que é esse medo? Veja, não se trata da palavra, mas o que é isso? A palavra medo não é bem o medo. A palavra é só um símbolo, uma representação verbal de alguma coisa. Mas o que é a própria coisa que nós chamamos de medo, denominamos de medo? O que é esse estado que nos paralisa, que causa essa dor, esse sofrimento, essa coisa tão desagradável que mexe com a emoção nesse nível, que abala o sistema nervoso? O que é o medo? Podemos aprender a olhar para isso aqui, nesse instante, sem a palavra, sem o nome? Notem, aqui está a forma de uma aproximação real desse estado. Nós deixamos de lado o nome. E quando nós deixamos de lado o nome, nesse momento começamos também a nos desinteressar pela imagem que isso representa. Isso é fundamental. Abandonar o nome e abandonar a imagem, o quadro mental sobre isso, o quadro desenhado, pintado pelo pensamento sobre isso, e a denominação intelectual, verbal sobre isso. Então podemos entrar em direto contato com a experiência. Porque enquanto estivermos mantendo a palavra e a imagem sobre isso, estaremos conservando o observador. Notem que é exatamente assim que temos feito. O observador é aquele que observa a partir da imagem e do nome e fala do medo, querendo se livrar disso, querendo fazer algo contra isso, querendo se libertar disso. Quando nós colocamos esse observador, que se situa com o nome e a imagem, para tentar se livrar da experiência, esse observador é o experimentador. Repare, ele está separado agora da experiência.
esse observador está separado da coisa observada, que ele chama de medo, mas essa coisa observada, aos olhos do observador, é a palavra, é a imagem. Então, nesta separação entre o observador e a coisa observada, essa coisa observada sendo o nome e a imagem, nesta divisão, nós continuamos sustentando o medo. É assim que temos feito quando estamos lidando com estados psicológicos de desordem, de conflito, de sofrimento. Nós colocamos esse elemento que é o observador para lidar com isso, para fazer algo contra isso. Isso explica por que não nos libertamos do medo. Nós não nos libertamos do medo porque o sentido de alguém quer se livrar do medo. Esse sentido de alguém é o experimentador, é o observador. Acompanhe com calma isso e você irá ver que é exatamente assim que temos feito. Quando as pessoas dizem como posso me livrar, elas não percebem que não existe qualquer separação entre ela e o Estado. Só há o Estado presente e esse Estado é ela. O pensamento cria o nome e a imagem, repare, para se separar. Isso é um truque do ego. É um truque de continuidade do experimentador, do observador, daquele que analisa a experiência, desse que é o analista, que está analisando o medo. Assim, as pessoas querem resolver essas questões internas através da análise, mas aquele que analisa não está separado daquilo que ele está analisando. Elas querem resolver isso através da introspecção. Mas o que é introspecção? É entrar em si mesmo. Mas quem é esse elemento que está entrando em si mesmo? E por que ele estaria entrando em si mesmo? Se não fosse para analisar, para tentar fazer algo, para tentar se livrar? Repare, esse não é o caminho. Dessa forma, você está tomando um caminho equivocado para lidar com o medo, para lidar com a ansiedade, com a síndrome de pânico, com a angústia, com esses estados internos conflituosos de sofrimento psíquico. Nós precisamos limpar esse terreno. O que torna isso possível é termos uma aproximação nesse instante da observação, da real observação. A real observação é observar sem o observador. Porque nós temos esclarecido isso aqui inúmeras vezes e estamos sempre voltando ao básico. Isso de propósito, porque não conseguimos pegar isso. Até porque isso requer uma vivência direta. Isso requer uma compreensão imediata. Algo que não conseguimos com base em teorias. Então, ouvir não é suficiente.
Mas na razão em que você escuta essas falas de novo, e de novo e de novo, algo começa a acontecer dentro de você. Você começa a ter uma percepção mais profunda do que isso representa. É quando a prática, a vivência direta disso se torna mais simples. E é a prática, a vivência disso que lhe dá a real compreensão do assunto. Então é fundamental nós termos aqui a paciência de ouvir e voltar de novo e de novo. Porque há algo nessas falas que está além da fala, além da palavra. Há esse contato também com o silêncio, com uma aproximação a partir desta graça divina presente dentro destas falas. Porque estamos aqui tratando não de um assunto técnico, como consertar um carro ou fazer um reparo para descobrir uma pane em uma aeronave, ou como lidar com computação ou alguma outra atividade técnica. Estamos aqui compartilhando a realidade divina, a realidade de Deus. E a sua presença aqui nesse canal é uma ação da graça. Então, algo está sendo comunicado aqui além da fala, além da palavra. Então, esse contato, notem, esse contato com a ciência de ser requer a ausência desse observador. Então, aprender a olhar para a experiência sem o observador é romper com essa condição de dualidade. É exatamente nessa dualidade que está presente o medo. Não existe tal coisa como eu e o medo. Só há medo. Uma vez que você descubra o que é olhar sem o observador, observar sem esse elemento que observa. Uma vez que você descubra o que é escutar, entre aspas, escutar esse sentimento que denominamos de medo, sem resistir, sem lutar, sem rejeitar, sem querer se livrar ou fazer alguma coisa com isso, nesse momento você elimina o sentido do ego, do eu, do experimentador, do observador. E quando isso é eliminado, nesse momento, o medo não se sustenta. Esse quadro, ele se sustenta em razão, repare, da imagem e do nome, disso que ele representa para esse mim. Uma vez que o nome não está mais presente, a imagem não está mais presente, esse mim, esse eu, esse observador não está mais presente. Então, o fim da experiência é o fim do experimentador. O fim do experimentador é o fim da experiência. Então, sim, agora temos a base para a ciência de ser, que é meditação. Aqui nesses encontros, nós estamos lhe mostrando como ter uma aproximação da realidade divina, da realidade que você é, quando o sentido do eu, deste observador, desse experimentador,
desse que sustenta esta separação e, portanto, esses estados internos de sofrimento. Quando isso não está presente, algo novo surge. Assim, quando abordamos com você aqui a questão do despertar da consciência, da iluminação espiritual, da realização de Deus, estamos falando do fim do eu, do fim do ego. Aquilo que está presente em razão do poder desta graça, do poder desta vida divina. É isso que tem sido comunicado, estamos comunicando aqui nesse canal. A realidade daquilo que é Deus. Veja, a realidade daquilo que é Deus. Não se trata de um conceito, de uma crença, de uma ideia, mas da realidade. Daquilo que é inominável, indescritível. É isso que está presente aqui dentro desses encontros. Assim, a constatação da verdade deste ser é consciência. Real consciência. Como já colocamos aqui para você e acabamos de colocar. Nós temos que voltar de novo, sempre. A base. A base é compreender que esta consciência que nós conhecemos não é a nossa real consciência. Essa é a consciência humana, é a consciência da pessoa. Aquilo que nós chamamos de consciência da pessoa é aquilo que o pensamento reconhece nessa ideia de estar consciente. É simples isso. Quando você olha para um objeto, você tem consciência do objeto. Mas, na verdade, você só tem consciência do objeto porque o pensamento reconhece. Esse conhecimento, que é pensamento, é o que nós chamamos de consciência. Essa consciência que você tem de si mesmo, veja, é só um pensamento que você tem sobre você. Tudo isso faz parte dessa consciência do eu. Isso não é real consciência. A imagem que você tem sobre você se assenta no pensamento que você faz sobre quem você é. É isso que você chama de autoconsciência. Essa autoconsciência é parte da ilusão do eu. Aqui estamos lhe mostrando que é um contato real com a verdade da real consciência, que é esta consciência divina, que está presente como amor, paz, liberdade, felicidade. E quando isso está presente, não há mais desordem, não há mais confusão, não há mais sofrimento, não há mais medo. Você nasceu para realizar isso nesta vida. Então é fundamental ter uma aproximação de si mesmo fora desta dualidade, desse sentido do eu, desse sentido desse mim, desta identidade que se vê separada da experiência. E nessa dualidade sustenta todos esses quadros de sofrimento psíquico. Você é, por natureza, felicidade, liberdade, completude. Percebam a beleza disso. Você está em busca do amor, da felicidade, da paz, da liberdade. E, no entanto, tudo isso está presente aqui e agora, como sendo sua real natureza. Então, esse é o nosso assunto aqui com você dentro desse canal.
e também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Depois você dá uma olhadinha lá. Estamos trabalhando com você, sinalizando para você o fim de toda essa desordem, confusão, sofrimento e medo. Tudo isso que nós conhecemos nessa ilusão de ser alguém. Tudo isso desaparece quando aquilo que é real está presente. Alguns chamam isso de iluminação, de despertar, realização de Deus. Não importa. É disso que estamos tratando aqui com você, nesse canal e também em nosso outro canal. Além disso, e muito mais importante, nós temos encontros online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, através de perguntas e respostas e dentro de um contato com o silêncio, estamos tendo uma aproximação direta desses assuntos aqui com você. Isso ocorre sábado e domingo. 2 dias juntos, trabalhando isso. Online. Fora esses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros em alguns períodos do ano. Então, aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Portanto, se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Aí botei lá no Google, Advaita Vedanta. Aí o Google explica, o professor dos professores diz, as últimas partes dos Vedas. Aí eu venho aqui e repito para vocês. Você não precisa estudar os Vedas. Você apenas estuda a si mesmo. Se despe da ilusão do sentido de um eu presente na experiência. Aí